A paz do Senhor Jesus a todos, né? Que bom estar de novo aqui, né? Meio improvisado, né? Porque não estou em casa, não estou na igreja, mas o Senhor, Ele está conosco o tempo todo, né? E nós vamos falar sobre as nossas dores na alma, né? Sobre quem somos, quem pensamos que somos e quem somos de verdade. Antes de começar, não tem fundo musical hoje. Antes de começar, eu vou fazer uma oração, né? E você ora daí de onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigada, Deus, porque nós deitamos, Tu nos guardaste, nós levantamos, Tu nos deste o ar para respirar. Bendito seja, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nos conduz, Senhor. Abre as escamas dos olhos, Senhor, transforma o nosso coração de pedra, Senhor, meu Deus, num coração de carne. Troca os nossos corações, os nossos pensamentos. É só o Senhor que pode fazer. Abre o nosso entendimento, a nossa alma. Cura-nos, Senhor, sara-nos. Ensina-nos, Senhor, a Tua sabedoria, Pai. Porque a Tua sabedoria, ela não acarreta dores. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo para onde a Tua palavra seja destronado, que todo mal seja desfeito. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias e todas as noites, Pai. Muito obrigada, papai querido. Obrigada, fica conosco, conduz-nos, Senhor. O Espírito Santo de Deus possa nos conduzir para um esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos verdadeiramente ser libertos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, o que eu penso de mim? E o que os outros pensam de mim, né? Tudo que é meu reino é do meu interesse. E o reino de Cristo é do seu interesse? Porque hoje em dia nós vamos falar sobre tudo, sobre várias coisas. Mas na verdade, nós colocamos frases feitas. Frases que alguém disse, frases arrumadas, frases da nossa família, dos nossos pais. Tudo isso são frases, mas elas realmente são nossas? Porque para um reino se levantar, o outro tem que demolir. Então, dois reis não podem governar no mesmo lugar. Nos tempos antigos, existia muito esse negócio de território. Não, meu território, eu que mando. E hoje você vê isso dentro das igrejas, território. Ovelha, né, que na verdade é bode. Não, meu território, aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu aconteço. E nós não vemos de verdade, né? Quem tem que reinar. Quem tem que reinar é Cristo. E Ele vai nos usar a partir do momento que nós damos lugar a Ele. Qualquer um que der lugar a Ele e que queira que Ele seja o rei, Ele vai reinar. O problema é que Ele não pode reinar quando o nosso eu tá lá. Ou reina eu, ou reina Cristo. Ou reina o espírito, ou reina a carne. Os dois não dá. Não dá. Estamos lutando pelos nossos interesses ou pelos interesses de Deus? O processo da olaria, o processo de deixa Deus me fazer um vaso novo, ele realmente é real? Ele realmente existe? A gente realmente queremos que Deus nos faça um vaso novo? Ou queremos parecer um vaso novo, né? Ou, né, simplesmente fingindo ser um vaso novo. Renunciar e obediência e sacrifício. Você nunca viu ninguém na vida conquistar nada que caiu exatamente do céu, além, né, de maná, quando Deus mandava carne. Mas se Deus não mandar, não existe, não cai do céu. Na sua conta não cai 50 mil só porque você pensou. Porque se for assim, pensa para mim também.
mas isso não acontece. Então, cantar o processo do vaso é lindo. Viver o processo do vaso é muito dolorido, né? E aí, em Jeremias 18, 1-6, né? E eu peço que vocês leiam, porque eu tô sem a Bíblia aqui. E aí eu não consigo pegar a Bíblia no celular, porque eu estou gravando no celular. Então, mas todos sabem que é o processo do oleiro, que o Senhor fala assim, que eu, assim, porque Deus nos fez do barro. Com as mãos dele, ele foi lá e ele nos fez do barro. Lá, ele amassou, lá ele fez todo aquele processo. Então, através do vaso. Mas o processo do vaso dói, né? Tem a forma, tem para tirar as impurezas. Porque, lembra, ou Deus reina dentro de mim, ou eu reino dentro de mim, com a minha própria vontade. Eu posso dizer que é a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus? Não viver a vontade de Deus não vai nos levar a lugar nenhum. Essa é a única diferença. Vamos ser mais independentes nos relacionamentos? Hoje em dia é uma dependência muito grande do outro, né? Exemplo, João era casado com Maria há 10 anos e por 10 anos João amava Maria. Maria tinha uma necessidade que João precisava dizer para ela 10 vezes ao dia, eu te amo. Maria não contaria se ele escrevesse. Só valeria quando ele falasse. E o tom que ele falava não podia ser um tom alto, ou grosso, ou sem carinho, senão não valia. E quando eles brigavam, o eu te amo não demonstrava amor. Logo, Maria não contava com isso. O se sentir amada, né? Quem que não gosta de se sentir amado? Todos gostamos de se sentir amados. Todos gostamos de ter o reconhecimento. Todos gostamos de carinho. Até um animal, por mais que ele tenha sido chutado, se você fazer um carinho, ele vai ficar ali para receber o carinho. O problema é o dar o carinho de verdade, né? O realmente se dar, né? Se finge que se dá, se finge que se faz, né? E nós estamos cada vez mais doentes das almas, porque nós vestimos uma cara de palhaço, nós vestimos um nariz de palhaço e tudo bem. E tá tudo maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente finge estar feliz. A gente realmente está feliz? Ela só se sentia amada quando ele falava com um tom suave, eu te amo. Se ele falava eu te amo só porque, sei lá, porque ela precisava ouvir, não valia. O som da voz do João, quando ele dizia que ele a amava, o cérebro dela recebia como algo completo e seguro. Uma segurança de que aquilo era verdade. Porque no tom da voz dele saía essa segurança. É tão importante a gente poder falar, porque hoje em dia as pessoas passam, falam, e depois que inventaram o WhatsApp, a gente já tem frase pronta. Para que a gente vai parar um minuto para escrever uma coisa nova? Se eu já posso ir lá, colar, copiar e pronto. Posso mudar um A, um B e só. São coisas sem de verdade sentidos. Essa é uma realidade. E isso tem matado relacionamentos e antes do relacionamento, pessoas. Porque cada vez mais elas precisam. A sede da alma. Porque tanto tempo sufocou a alma, tanto tempo fingiu não sentir nada, que quando foi para olhar na alma, ela já está doente. Né? Como segura, completa e plena, era como ela se sentia. E todas as armas de defesa, tanto do corpo quanto da alma, se baixavam. E ali era o lugar mais seguro da terra para aqueles momentos. E passados esses sentimentos e bem-estar, e
a dúvida e a incerteza voltava. A dúvida e a incerteza voltava no coração de Maria. É como uma droga, um bem-estar. Acaba o efeito e volta para a vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Muitas vezes nós fingimos ser forte, não sentimos nada, mas quando na verdade nós estamos muitas vezes destruídos por dentro. E cala a boca, você não pode se sentir frágil, cala a boca, você não pode sofrer, isso tá criando hoje em dia almas doentes, pessoas sem Deus. Porque quando você tem Deus, tudo que um outro ser humano possa vir a falar para você, tanto de bom, quando você vê que é de bom, você vê Deus no ser humano. Quando você vê que é de ruim, você não pega para você. Vai te afetar? Lógico que vai. Nós somos carne. Vai doer, mas não vai matar. Essa é a diferença. E o autoconhecimento. Como saber quem somos? Como de verdade saber quem eu sou? Se você perguntar do outro, eu vou poder falar. Mas e de verdade para mim? Quem eu realmente sou? Quem sou eu? Né? Quem é você? Né? Paramos para ver tantas coisas, falar tantas coisas, mas paramos para ver quem realmente nós somos? Sem capa, sem cara de palhaço, sem nariz de palhaço. Tem pessoas que dependem do outro para se sentirem seguras. Porque o que existem dentro delas não é nada delas. É totalmente do outro. Assim acontece com palavras, crenças, ideais, ideologia, comportamento, ideias. Pessoas inseguras precisam ouvir o tempo todo que são lindas, sensuais, atrativas e merecedoras de amor. Você e eu precisamos desenvolver um sentimento interno dessas qualidades. O que eu sou. Quando Moisés ele foi chamado no deserto e uma sarça não ardia, mas ela não se consumia, quando Deus foi falar com ele, disse assim, não, você vai lá, você vai libertar o povo, você vai lá e você vai tirar cativo o meu povo. Ele disse, mas Senhor, eu sou gago, como que eu vou lá? Eu vou lá, pastor de ovelha, e entro lá e falo, oi, tudo bem? Quem? Como assim? Eu nem sei falar. Você percebe que quando pessoas, elas têm algumas responsabilidades, elas já inventam 500 desculpas. Eu não sei falar, eu não tenho tempo, não dá pra andar, aí eu tô assada, eu tô cozida, eu tô temperada, aí eu tô cheia de coisa pra fazer, aí eu tenho limitações, ai, é tanto ai, tanto ai, tanto ai, tanto ai, que você nem sabe mais quem é a pessoa de tanto ai. Né? Amor. Se fala tanto e se dá muito pouco. Os eu te amos hoje, eles vão mais em coroas de flores em homenagem, né? Saudade, saudade, saudade. O tempo que teve. Realmente cuidou? Realmente passou um tempo? Gastou esse tempo? Deu um pouco desse amor que tá tão escrito hoje em dia nos Facebooks. A pessoa se foi. Mas, e aí porque ela se foi, ela ficou linda, ela ficou boa, ela ficou maravilhosa, ela ficou totalmente sem defeito. E isso é o que o mundo grita, né? Não, se ela morreu, então ela é linda. Se ela morreu, ele morreu, então eles são maravilhosos. Isso não é uma realidade. Isso é uma falsa. Desde o tempo de quê? De Adão e Eva, não é de hoje. É de muito tempo. Você é digna de amor? Merecedora de amor? Temos áreas positivas dentro de nós e também temos áreas negativas. Quando dividimos a vida com um outro ser, o que eu não tenho, ele tem. O que falta nele, tem em mim. O que tem nele, não tem em mim. E por isso, os opostos se atraem.
Mas a pergunta é, o que eu quero desse relacionamento? O que eu quero? Para mim entrar num relacionamento, eu tenho que estar sadia. Eu tenho que poder oferecer. Eu tenho que ter o que oferecer. O que eu tenho para oferecer? E, obviamente, se eu tô olhando, porque todos olham uma vitrine. Você chega numa vitrine de sapato e lá tem vários tipos de sapatos. E você vai olhar para um que parece com você e você vai desejar este sapato. Você vai desejar qualquer sapato ou todos? Não. Vai ter um específico. Assim também é. Quando uma pessoa olha para você, ela vê uma vitrine de oportunidades. Ela vê coisas que ela pode viver com você, sentir com você. Quando nós pensamos numa viagem e essa viagem ela vai levar a gente para vários lugares. E levando a gente para vários lugares, nós vamos visitar lugares muito bons. Esses lugares vão nos proporcionar algo. Assim é a vida. Qual é a sua vitrine, né? Tenho várias opções dentro desse relacionamento e quero fazer tudo isso fluir na minha vida? Eu quero ou não quero? Um mau relacionamento em casa, ele leva a afetar tudo ao redor, família, trabalho, etc. O que você tem dentro de você que acredita ser muito bom? O que você fala assim? Não, eu só tenho de bom. Foi Deus que me deu e eu não vou deixar ninguém tirar de mim. Isso foi o Senhor que me deu, o dom que Deus me deu e tento todo dia, vão tentar arrombar, vão. Lembra dos saltimbancos? Eles continuam por aí, disfarçados. Agora de Papai Noel, mas eles continuam por aí. Quando perguntaram para Maria, ela disse, eu acho que eu sou persistente. E logo após ela disse, eu sou inteligente, eu sou delicada. E sem dúvida ela disse, eu sou inteligente, eu sou delicada. Mas quando perguntaram para ela, ela disse, eu acho que eu sou persistente. O que Maria precisava e nós precisamos é termos sentimentos duradouros de nossas próprias qualidades. Sentimentos duradouros. Eu tenho um sentimento, então ele é bom, então eu tenho que adubar ele, para ele continuar crescendo, para ele continuar evoluindo. E quando Maria falou que era delicada e inteligente, perguntaram para ela o que ela sentia, ou se ouviu falar isso, que ela disse que tem dentro dela. E ela respondeu, me sinto suave, plena e animada. E quando foi perguntado o que era uma pessoa delicada, ou em que situação ela foi delicada, ou ela sentiu isso, ela falava e gesticulava como se as pessoas que estavam ao redor dela fizessem com que ela fosse delicada. Então, tem companhias que você tá do lado e elas são tão boas que você não quer mais sair, que você aprende, que você absorve, né? Que é como se fosse uma esponja. Você pega tudo aquilo que é bom, né? Guarda, armazena, usa e joga fora as coisas ruins. Tem pessoas que nós realmente queremos estar perto o tempo todo. E perguntaram para ela o que é ser delicada. E ela não soube responder. Para Maria, a percepção era rápida e pouco absorvida. Agora eu e você fechamos os olhos e precisamos pensar. Vamos pensar. Vamos só pensar na sensação de ser amada. Qual é a sensação, a imagem e para onde você vai? Eu fiz isso quando estava fazendo essa pregação e fechei os olhos. E eu, ao fechar os olhos, eu parei por um momento e
E primeiro momento que eu pensei o quanto eu fui amada, adornada. E eu viajei lá no tempo, quando eu vim para Jesus achando que era por amor, mas eu estava cheia de doença porque as pessoas me saqueavam o tempo todo. E eu lembrei do amor dele dizendo que eu nunca mais seria órfã e nunca mais estaria sozinha. E depois nessa viagem, eu pude ir lá quando eu conheci o meu esposo. E quando eu conheci ele, eu olhava para ele e ele me passava uma segurança de que podia acontecer o que fosse, mas se eu estivesse ali nos braços dele, nada ia me fazer mal. E essa sensação foi a sensação mais maravilhosa que eu senti na minha vida. E se você puder voltar, e se você for buscar aquele momento, aquela sensação de que foi registrado na sua memória, se formos realmente fiéis aos sentimentos de amor de Deus, aquele que nos dá, nós veremos que é muito mais fácil amar e dar amor do que ser amado. É muito fácil amar. Você escolhe amar. Eu sempre digo que amar é uma decisão. Muitas vezes nós cansamos. Nós cansamos de tantas coisas na nossa vida. Eu digo para vocês, eu nunca tive tão fraca na minha vida, tão dependente de Deus, tão de coração, sabe, jogado aos pés dele, sabendo de que ninguém na terra pode mandar em mim, só ele. Com a certeza de que de qualquer plano que eu tenha feito para minha vida, o plano dele é 1000 vezes melhor que o meu. Eu posso não entender, mas eu aceito. Em 1 João 4, versículo 18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos por ele, porque ele nos amou primeiro. Então, se você diz, eu não tenho amor, tem. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Pessoas escrevem, eu te amo. Escrevem saudade, mas quando estão perto, não aproveitam o tempo. Não aproveita esse amor, não deixa fluir esse amor. E nele temos este mandamento de que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Difícil amar quem te machuca. Difícil amar depois de tantas feridas, não. Difícil é continuar carregando um fardo que não é nosso. E a gente não pode exigir. Como que uma pessoa vai te dar amor se ela não tem? Ela não quer? Como que ela vai te ajudar se ela não consegue se ajudar? Como que ela vai enxergar o que ela está errado se ela não consegue nem enxergar ela mesma ou algo ao redor? Você sente que é amado por Deus? Qual é o seu grau de confiança quando você diz que Deus te ama? Você diz com certeza e sente esse amor? De olhos abertos e fechados? Você pode afirmar com certeza de dentro de você que realmente te ama? Você sente este amor de verdade? De Cristo? E principalmente de quem está do seu lado? O amor ele é tão fácil de sentir. O problema é que as pessoas acham que se elas demonstrarem amor, o outro vai pisar, o outro vai usar, o outro vai jogar. Mas quando nós verdadeiramente colocamos a nossa vida em Deus, Ele tudo faz. E eu digo que um coração grato é um coração de Deus. É um coração que Deus nos deu. É um coração grato. Porque hoje em dia o que nós mais vemos na nossa vida, infelizmente, é a ingratidão. A ingratidão por líderes que lutou, a ingratidão por pastores
né? Que lutaram, que passaram prova. Porque se você não consegue reconhecer que o seu líder, o seu patrão, o seu pastor na terra lutou por você, você não consegue reconhecer o amor de Deus. Você não reconhece. Não, você finge que você é ovelha, mas você não é ovelha, você é bode. Você é bode. O que eu mais vejo hoje em dia. E eu fico pensando, coração do meu pastor triste. Eu quero que meu pastor ore por mim para que eu venha a crescer. Eu quero que meu pastor na terra ore por mim para que eu possa honrar o nome dele. Para que ele possa orar por mim feliz, que quando eu estiver passando por uma luta, ele vai estar passando junto comigo. Se está difícil para mim, está bem mais difícil para ele. Quanta ingratidão eu vejo. Isso realmente é algo ainda que eu não consigo conceber. Nem com tudo aquilo que Deus tem me dado de conhecimento, colocado no meu coração, eu consigo conceber algo assim. Como eu vejo como pessoas são ingratas. Como pessoas trocam de pastores como trocam de roupa. Não dão valor. Se hoje estão bem, não viram quem estava ali realmente na luta com você, lutando, guerreando, sangrando e não desistiu de você nem um minuto. Passou prova, privação, acusação. E você não teve nem coragem, nem a coragem, nem a honradez de reconhecer que você errou e de que realmente ele é um homem de Deus. E que você está de pé foi porque Deus escolheu ele para lutar por você. Isso é muito triste. Isso sangra demais no meu coração. Isso sangra demais na minha alma. E o Senhor está trabalhando muito no meu coração porque eu não consigo aceitar isso ainda. Como você se vê? Você pode dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa linda, que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa grata. Você é uma pessoa grata? Aquele que passou lá no espinho com você, aquele que lutou com você, aquele que estava ali com você, aquele que passou prova por você, aquele que muitas vezes o ministério nem cresceu, porque estava passando lutas, pegando guerras. Você não teve nem olhar para poder ir lá e falar, me perdoa. E você disse que ama a Deus e serve a Deus? Que Deus? Como o outro te vê? Como você vê ele? É importante você saber que longe ou perto, quem é o seu parceiro? Quem é que você pode dizer que vai lutar com você até o final? Quem é que você pode dizer que realmente você vai lutar, que vocês vão guerrear junto, vão sangrar junto, vão rir junto, depois vão gozar junto, vão se alegrar, vão chorar junto? Temos limitações e fracassos, erros, humilhações, respeito pelo outro ser. Somos dois, que Deus falou que seria um, mas somos realmente dois. Gênesis 2, do versículo 1 ao 24, eu peço que você leia. E depois Efésios 5, versículo do 22 ao 33. Temos que ter consciência de que podemos amar e podemos ser amados quando temos a consciência de que, apesar do nosso corpo, matéria, por fora, o que temos por dentro e o que temos dentro de nós em amor e em sensualidade, desejo, pelo que o seu esposo e a sua esposa são atributos nobres de Deus. Conseguimos mudar tudo ao redor e nos tornarmos mais felizes e fazer o outro feliz. A felicidade é só minha, o meu prazer, a minha vontade, aquilo que eu quero, sem egoísmo, sem pensar na limitação do outro, na dor do outro. E aí você diz que ama a Deus. E ama também teu próximo. O que é codependente?
É o fato da outra pessoa ser dependente daquela que é dependente. E isso a gente vê o tempo todo. Parece complicado, mas não é. Você vai descobrir que você pode ser codependente. É mais fácil rotular quando um filho ou uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe usam algum tipo de droga ou de álcool. Pessoas que têm ou cuidam de pessoas assim se tornam dependentes dela. Param de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. Porque o outro gosta, porque o outro quer, porque o outro pensa, porque o outro acha, porque o outro isso. Perde a identidade. A identidade de Deus, a identidade sua. Você jamais, se você passar 24 horas tentando agradar uma pessoa e em uma hora você fizer uma careta, acabou. Não tem mais. A vítima, né? A vítima. Como se coloca, no caso, não pode, porque as vítimas da família, ele não pode dar mais serviço para ele, porque ele é fraco. Não, mas não pode dar essa responsabilidade para ele, não, porque ele não consegue. Na verdade, o dependente se tornou o dependente, né? O codependente, aquele que cuida, se tornou mais dependente ainda do que aquele que depende. Aí a vítima fica mais vítima. Nós tiramos a culpa da vítima, que não sai do seu estado de dependência, e aquele que cuida toma atitude para que aquele que sai da dependência continue dependente. Ele precisa crescer. Nós precisamos crescer e andar com as nossas próprias pernas. Ao invés disso, quem cuida diz, ele não consegue não, porque ele é muito fraco. Não, ele não consegue não, se der duas coisas para ele, não dá certo. Não, ele não consegue, se deixar ele sozinho, ele se mata. Ele não consegue, se você deixar ele sozinho, ele morre de fome. Você vai descobrir que nada disso vai acontecer. Que ele vai continuar vivinho da Silva, procurando outro sanguessuga para poder entrar, mais nada. E é isso que você vai descobrir. O ideal é falar. O codependente falar para o dependente. Lute, se esforce, ande, assuma seus erros. Pare de cometer mais erros. Assuma o seu lugar no mundo. Qual que é o seu lugar no mundo? Qual que é o seu lugar no mundo? Quem é você? Quem é você? Em João 5, do versículo 1 ao 15, a gente vai ver a cura do paralítico. E eu já citei isso um monte de vezes. A cura do paralítico, ele tá ali no tanque. E quando Jesus chega para ele, fala para ele assim, você quer ser curado? E a resposta seria óbvia, lógico, eu quero ser curado. Ele diz, não dá. Sabe por que não dá? Porque alguém pula na frente. Não dá porque aparece outro. Não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Você percebe que ele põe um monte de empecilho. Ele só podia dizer, não, eu quero. Sim, eu quero ser curado, né? Mas com a cura vem a responsabilidade, vem deveres, vem compromissos. E o dependente, o codependente, ele quer. Porque tem a vítima que não quer parar de ser vítima, o salvador que não quer parar de ser salvador, né? O dependente quer continuar sendo dependente, louco, porque aí ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai ter uma desculpa. Ele pode fazer o que ele quiser e ele vai ter sempre uma desculpa para falar, mas tadinho dele, ele não tem problema. Não, mas tadinho dele, também tem problema. Eu vivi num relacionamento abusivo durante muitos anos da minha vida, com meu primeiro casamento, a qual ele passou... Eu tenho um filho autista e a qual ele passou a vida inteira dizendo que eu não prestava pra nada. E que quando eu prestei, eu dei um filho estragado. Depois disse que não era pra me fazer mais. Depois disse que era pra me fazer. Gente, e aí, pra justificar os erros dele, a maldade, não, coitado, ele tem problema. Não, tadinho.
E aí o tadinho pode te machucar, pode te matar, pode te ferir, pode te alejar. Coitado dele. Ele vai ser uma eterna vítima. Porque nós mesmos ajudamos ele a continuar sendo vítima. A fazendo tudo aquilo que ele já faz. Só que com outras desculpas. Porque uma ajuda é muito importante a médio prazo. Ou seja, por um período curto. Não é uma ajuda eternamente. Eternamente sanguessuga, eternamente aleijado, eternamente. Não dá. Você não vai aguentar. De tempo, esse período curto de tempo, porque a aceitação do que é do que é errado e a falta veemente, firme, porque o sim ao longo prazo traz destruição total. A dependência e a codependência. Um longo sim, não, sim, claro, você tá sofrendo, você tá carregando, você não aguenta mais, mas claro, sim, pois não, sim, tá bom, tá bom. Ai, você pode fazer, mas isso é lógico, eu posso furar ali? Pode. Eu posso arrancar um braço? Pode. Eu posso continuar te matando? Pode. Isso vai, no final, te matar. E aí, quando você vier a explodir, ou quando você simplesmente vier a desfalecer, mas foi só por isso? Não. Foi por tudo isso que a gente guardou dentro da gente, sem entregar para o Senhor. Ninguém vai conseguir agradar. Se você tentar se agradar o dia inteiro, você não vai conseguir. Quem dirá agradar o outro, que já nasce insatisfeito. Adão e Eva já nasceram insatisfeitos, né? Tinha tudo. Mas era uma coisa que não podia. E isso vê como que nós somos. É uma coisa só. Você pode fazer tudo maravilhoso. Fez uma só, acabou. Você não presta mais, você não vale nada. E essa é uma realidade. Ter uma vida própria, longe do desejo e da vontade dos outros. Vida própria, qual é o seu sentimento? Qual é o seu querer? Quais são os seus planos? O que é prioridade na sua vida? Você entende pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Põe numa lista. Pra que você tem tempo? Pra onde você tem tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Vai continuar cuidando do seu tempo? Vai fazer o quê? Ó, esse tempo, esses dias, essas horas, é pra isso. Nós precisamos ter vida própria, longe dos desejos e das vontades dos outros. Tem pessoas que já não vivem mais, nem para elas, quem dirá para Deus. Porque você pergunta, mas eu tô tão cansada. Menina, nem te conto. Tu tá me vendo aqui, mas não sou eu não, é só uma miragem. Eu só posso dar o que eu tenho. Viver uma vida para agradar a todo mundo é um abismo de você mesmo. Como dar algo que você já nem tem mais. Você não tem tempo, não tem alegria, você não tem mais vida. As pessoas vêm e machucam, e desde que todo mundo inventou desculpa, eu posso quase te matar, mas se eu te pedir desculpa, tá tudo certo. O prego na parede, eu volto a repetir, por mais que você coloque uma massa, por mais que você tape, não dê pra ver, mas se você pegar aquela parede e você for olhar de novo, a marca do furo tá lá. Enquanto não lidamos com o passado, encontrando raízes de dores, de renúncias, rejeição, aceitação, controle e regras para você mesmo. O ser humano sem regra, ele se mata e mata tudo ao redor. Porque para as pessoas ao redor, culpas, ressentimentos, quanto mais escuto pessoas falando de outras e elas falam, eu nem ligo mais, isso nem me afeta, mas vejo o quanto escondemos nossas dores, faltas e rejeições, vazios que só podem ser preenchidos por Deus, pela presença ou situação que está faltando. Hoje estava no hospital e uma mãe dizia pra moça assim, não, pode ir, vai embora, eu me viro sozinha, eu não sei o que mais, não sei que hora vai terminar isso aqui, me deixa sozinha, eu me viro, eu tô cansada, mas ela queria que ela ficasse lá.
E ali, e a menina falou, mas por que você não avisou que ia demorar muito, que eu tinha que ficar o dia inteiro, que não sei o que? Ela disse, mas eu não pedi pra você vir, você veio porque você quis. Eu vim, você só tava falando, mãe, que era pra mim vir. Mas você não queria que eu viesse. Não, mas eu queria que eu... E eu cheguei pra menina e falei assim, ela quer tanto que você esteja aqui, mas ela quer que realmente você esteja aqui. Ela quer realmente poder dizer, a minha filha ficou ali comigo. Ela quer realmente, mas muitas vezes eu falar que eu preciso, né? Eu vou ser frágil, eu vou ser vítima, eu preciso. Então eu sou frágil, eu sou vítima. Não é assim. E eu falei pra ela quer você ali. Mas ela não consegue dizer isso pra você. Ela te ama, mas ela também não consegue dizer que ela precisa muito que você esteja ali. Porque as pessoas estão mais acostumadas a dar ferrão do que dar amor. É depois só quando morre que escreve que saudade de você. Será tão lindo, tão fofo, que eu não sei onde você vai parar. Quando acontece algo na sua vida, com quem você pode contar? Qual é a pessoa espiritual ou a pessoa na terra que você pode contar? Aquele ou aquela mulher ou esposo que liga o tempo todo para saber se a pessoa foi no banheiro, se a pessoa não foi, como que ela tá, se ela tá voltando. É um controle superficial. Não tem raiz. E isso demonstra abandono. Pessoas inseguras, elas foram abandonadas. Elas foram deixadas, elas foram trocadas. Qualquer coisa foi mais importante do que estar do lado dela. E elas têm insegurança. E aí eu coloquei uma comparação que veio do abandono. Se você colocar no lugar do outro uma coisa feita pela pessoa, você vai substituir a presença dela? Não vai. Passei anos da minha vida tentando substituir a falta que a minha mãe fazia de mim, que eu sentia da minha mãe, e a falta que eu sentia do meu pai. Que a do meu pai só foi preenchido quando Deus trouxe ele para perto de mim, e a da minha mãe quando eu consegui dizer exatamente tudo aquilo que eu sentia no meu coração. Não dá para você colocar outra pessoa no lugar daquela que está faltando. Não dá para você ter a atenção de uma outra pessoa que não seja aquela que você ama, porque você quer daquela, você não quer da outra. Sair da zona de conforto minha para proporcionar essa sensação boa para o outro ou para ambos andarmos juntos. Quando duas pessoas andam junto, o codependente com o dependente, essa ligação é sadia e respeitosa, amena e agradável, a necessidade de estarem juntos faz eles ficarem mais fortes. Então, a carência que a gente tem do nosso esposo, não adianta o outro vir e falar, nossa, como você é linda, como você é maravilhosa, como você... Porque só vai valer se você ouvir dele. Conversar, gastar um tempo da sua vida para cuidar. Ponha no papel o que é importante. Tem serviço que, em vez de não levar para a vida, não leva para a morte. Tem dinheiro nessa vida que, em vez de te dar felicidade, te traz aflição, dores, doença. Não vale a pena. Veja o que é de Deus e o que não é de Deus. E o que não é de Deus, tira da sua vida antes que te mate. Ou te acarrete um câncer. Porque o câncer mata. Mas antes de matar, ele destrói tudo por onde ele passa. E deixa um rastro de fedor e de destruição. Vamos fazer um exercício e identifique-se. Vamos fechar os olhos e veja o seu parceiro na sua frente. Eu fiz isso. Agora, com os olhos fechados, você vê aquele, né? Aquela pessoa que era codependente ou dependente, de olhos fechados. Olhe para o rosto dele ou dela e qual é a expressão quando você olha ou quando você tem essa expressão. O que você vê? Feche os olhos e pensa no seu parceiro. E leva o teu pensamento para onde vocês se conheceram. Leva essa imagem, essa visão na sua frente, como no primeiro dia.
Eu fiz isso quando eu estava fazendo. Qual é a sensação ao tocá-lo e ainda vendo que ele está vendo você? Fecha o olho, vai até ele quando vocês se conheceram ou ela. Fecha os olhos e abre os olhos só da sua mente. Quando você viu ele ou você viu ela, o que você sentiu? Qual foi o teu rosto e qual foi o rosto do teu parceiro? E você pode ouvir o som da voz dele ou dela? E o que isso te causa? Nossa, isso me levou para tão longe, mas ao mesmo tempo num lugar que eu já não lembrava mais. Agora imagine que o seu companheiro ou companheira não está mais ali, sumiu e não volta mais. Qual que é essa sensação? De repente ele sumiu. Primeiro a gente foi no encontro onde ele estava. Primeira vez que a gente viu ou sentiu aquela sensação maravilhosa de bem-estar, de alegria. Aquela sensação boa de felicidade. Aquele verdadeiramente um amor. E aí depois viu o rosto dele ou dela, depois ouviu o som da voz. E de repente aquela pessoa sumiu. O que aconteceu? E eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu estava fazendo essa pregação. Eu vou expressar a visão de que eu tive. Quando eu fiz essa viagem, eu fui parar lá na Piracicabana. Quando eu trabalhava, eu lembrei do rosto do meu marido, que é hoje. Do seu olhar, que era meigo. Do seu sorriso, que era leve. Eu olhava para ele e o mundo podia ruir. E nada me abalava. Enfrentei o inferno para estar ao lado dele. E ainda assim eu estava forte. Porque só o fato de estar do lado dele já colocava alegria dentro do meu coração. E eu pude lembrar de que tudo que eu queria era estar nos braços dele e que ali era o meu porto seguro, era o lugar que ninguém podia me alcançar, que nenhum mal podia conseguir chegar perto de mim e que aquilo ia ser para a vida inteira. E eu tinha a certeza e tenho a certeza de que é o meu porto seguro, é o lugar onde Deus realmente quer que eu esteja. Mesmo em meio a toda a turbulência, de que todas as coisas materiais que eu possa ter tido, nada é comparado ao que realmente de valioso Deus me deu. E foi maravilhoso. E foi muito bom. E hoje eu vi no noticiário um padre que faleceu. Parece algo comum, porque desde que inventaram essas doenças, a morte tem sido algo bem comum. Mas o que me chamou a atenção é de que quando ele estava passando noticiário e eu estava no hospital, uma recepcionista falou assim: eu conheço esse homem. Ele vinha fazer orações, ele cuidava das pessoas, ele estava sempre disposto a cuidar. Ele estava sempre disposto a se doar. Ele era muito bom. E ele ajudou as pessoas, e ele trazia alegria. E ele gostava muito de dar alegria para as pessoas, de ver que as pessoas estavam bem. E através disso, né, do hospital, eu queria perguntar para você: que árvore, que fruto você tem dentro de você? Quantas pessoas comeram desse fruto e disseram: esse fruto é muito bom, eu me alimentei, eu fiquei forte, eu fiquei feliz, eu pude crescer. Então eu pergunto para você: que árvore você é? O que árvore? Que frutos que você dá? Que frutos você dá? E
Bom, sábado é a festividade da igreja, lá no Parque das Bandeiras, onde a gente vai estar comemorando, né, o 25º aniversário da igreja, Santuário de Oração, lá no Parque Continental, com o nosso pastor Álvaro Muniz, pastor presidente Álvaro Muniz, um homem honrado, realmente um homem de Deus, um pastor de Deus, ao qual eu tenho muito orgulho de ser ovelha. Eu lembro que quando eu entrei naquela igreja, Deus falou tão grandemente ali comigo, de uma forma que eu nunca tinha sentido. E ali eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua obra, porque eu passei tanto tempo da minha vida trabalhando pro inferno. E eu quero fazer a tua obra. Mas eu não era ninguém. E eu continuo não sendo ninguém. Mas aí eu vi o pastor Álvaro e com aquela sabedoria que Deus tem para dar para ele, de um jeito tão humilde. De um jeito tão lindo. E ele, de repente, para mim, falou para mim assim: você vai abrir o ciclo de oração. Eu falei para ele: quem? Ele disse: você. Eu falei: quem disse isso pro Senhor? Ele disse: Deus. Aí eu falei: volta lá. Com certeza é a pessoa errada. Ele disse: não, é a pessoa certa. Deus falou para ele. E ele acreditou. E ele acreditou em mim quando nem eu acreditava em mim. Eu tinha tanto medo de vir para Jesus e para um lugar e ser enganada, porque a vida já tinha me levado para tantos enganos. Tantos enganos, a vida tinha me levado para tantos enganos. Eu queria uma família. E Deus me deu uma família. E ele, com aquele olhar humilde dele, acreditou, confiou, ainda confia. E eu choro porque quantos estão cegos e não vê, estão sendo enganados e não vê. E se você não honra, se você não honra o seu pastor na terra, você não honra Deus. Porque tudo que a gente faz, primeiro a gente desonra a Deus. A gente carrega o nome de Deus, a gente desonra a Deus. Depois a gente desonra o nosso pastor. Aquele que lutou por você, que deu sangue, acreditou quando ninguém acreditava. Quando todos te olhavam, se hoje a gente vale algo, se alguém olha com outros olhos. Mas foi ele que falou: Senhor, vai lá, dá sabedoria. Pai, vai lá, ensina, capacita, não deixa cair. Quantos ingratos. Você acha que Deus está feliz por falar de um filho dele? Você acha que Deus está feliz por ver um filho dele triste? Você acha que Deus, que é pai, que vê, está feliz? Que esses corações ingratos que não conseguem reconhecer o valor, o amor, a luta, o sangue. Com muita tristeza que eu falo isso. Mas também é com muita alegria que eu falo que hoje eu sou uma serva do Senhor, porque o Senhor me escolheu. Mas que eu faço parte do ministério do Santuário de Oração, que o meu pastor na terra, presidente, é o pastor Álvaro Muniz, um homem honrado. Um homem que acreditou em mim quando eu não acreditava. Que luta com a sua família. Que tem a sua esposa que é realmente uma mulher de Deus, uma missionária do Senhor, que está ali o tempo todo lutando, guerreando junto, que tem uma vida
sabe? Porque sabe que tudo que fizer respinga no nome de Jesus. Lutando ali. A Bíblia diz que nos últimos fins dos tempos, que se possível o diabo enganaria até os eleitos. E a gente tem a oportunidade de não ser enganado. Porque Deus deixou a gente. Quando Israel foi ferido, quando Saul, quando viu que o seu irmão, que o seu filho Jonathan se matou, foi morto, ele pegou a espada, pediu pro guarda matar ele, pro soldado, ele botou a espada e pulou em cima. Os filhos ficaram tudo sem pastor, as ovelhas ficaram tudo desgarradas. Quem não tem raiz não agrada a Deus. Quem não honra na terra o seu pastor não agrada a Deus. Não agrada. Não agrada. Acorda antes, enquanto dá tempo. Enquanto ainda há uma esperança, enquanto ainda Jesus ainda não veio, mas ele nunca teve tantas portas. Toma cuidado com o que você está plantando. Tira esse coração ingrato e pede para o coração grato de Deus. Acorda enquanto dá tempo, ainda dá tempo de acordar. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda há tempo. Quando a gente abençoa o nosso pastor na terra, nós somos abençoados 2 vezes. Porque o Senhor não deve para ninguém. O Senhor não deve para ninguém. Então cuida do que Deus te deu. Para de viver como o mundo vive, exaltando a morte, tendo saudade do que eles não podem voltar, escrevendo coisas ou falando coisas de que os mortos já não podem mais ler. Para com isso. Honre o nome de Cristo. Honre o seu ministério. Honre o seu pastor na terra. Honre a Deus. Honre ao Senhor. O Senhor sempre quis obediência muito mais que sacrifício. Quando Abraão foi para levar o seu filho para poder sacrificar, ele disse: não faça tal coisa. Eu só queria saber se realmente eu estava em primeiro no seu coração. E Deus honrou. E é isso que Deus quer de nós. Que haja um despertar. Que haja realmente um mudar. Que nós possamos verdadeiramente ser ovelhas de Cristo e da onde nós estamos. E eu vou encerrar fazendo uma oração. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa rica oportunidade. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu é na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelas Tuas bênçãos, Pai. Não sou merecedora, mas obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é na minha vida. Alcança os corações, muda pensamento, muda coração, Senhor, desperta. Tira as escamas, Senhor, dos olhos. Troca os corações dos pensamentos, Senhor, desperta a Tua igreja. Desperta, Senhor, a Tua noiva, Pai, para o novo de Deus nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E eu aguardo aqueles que puderem ir na festividade no Parque das Bandeiras, no sábado agora, 25º aniversário da Igreja Santuário de Oração do Parque Continental. E a paz do Senhor Jesus a todos.